Em dezembro de 2018, a Times Magazine publicou um artigo sobre uma bela história de um relacionamento por correspondência entre George H.W. Bush, George pai, e um garoto. George ele se identificava apenas como George ou G. Walker em sua correspondência. Bush pai então começou a escrever para o Timothy, esse garoto de 7 anos de idade que morava nas Filipinas. Era parte então do programa de patrocínio de crianças da Compassion Internacional. E George escrevia então para o garoto e ele escreveu o seguinte: quero ser o seu novo amigo por correspondência. E ele disse para o Timothy: eu amo crianças e apesar de ainda não nos conhecermos, eu já te amo. E Timothy, então, em resposta ao Bush, em uma carta, ele disse: olha, eu espero que você nunca se canse de escrever para mim. Então, Bush e pai e Timothy trocaram então cartas por cerca de 3 anos. E Bush nunca revelou completamente quem ele era, por própria segurança do Timothy, né? E o Timothy, que foi então depois informado sobre a identidade de Bush, quando ele se formou no programa da Compassion em 2010, ele ficou extremamente chocado ao descobrir que o Sr. Walker, ele era o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush pai. E Timothy então, ele ficou sem palavras, ele não sabia o que dizer. E quando eu penso nessa história, penso nesse garoto que possivelmente ele era conhecido pelo homem mais poderoso do mundo na época. E não é à toa então que ele ficou sem palavras quando descobriu isso sobre o George Bush. E ainda mais estarrecedor pensar que o George Bush pai investiu seu tempo para conhecer esse garoto, mesmo que tenha sido por apenas 3 anos. Mas você sabe o que é mais doido ainda que isso? Que mais do que nós podermos conhecer a Deus, é sermos conhecidos por Deus. O que nos define como cristãos não é o quanto de conhecimento temos de Deus, mas que Deus nos conheceu e nos fez seu. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. E eu queria encorajar você nesta manhã com esta verdade tão profunda da palavra de Deus. As suas implicações são tremendas para mim e para você. Porque Deus ele escolheu conhecer você, não porque você é especial ou porque você tem algo a dar para Deus. E isso é muito libertador para nós. Porque assim como George Bush, Deus ele tomou a iniciativa no processo de conhecer você. É o que fala lá o livro de Efésios, que Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, esse amor, esse desejo de Deus não se baseia no seu passado, no seu presente ou até mesmo no seu futuro. Deus decidiu conhecer e amar você, ponto final. E o amor que você tem por Deus hoje é o próprio sinal de que Deus o amou. E percebe isso, que Deus conhece você. Isso é muito importante, porque Ele sabe tudo de você e Ele ama você. Não uma versão melhorada de você, mas Ele ama você hoje. Então, meus irmãos, espero que hoje vocês sejam encorajados e fiquem sem palavras como aquele garoto, diante desse Deus soberano, criador de todas as coisas, que decidiu conhecer você. E diferente de Bush, que não conseguiu ter um impacto muito longo na vida de Timothy, Deus ele prometeu que aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele vai completar, nos capacitando então a amá-lo, a conhecê-lo e a amar os outros. Que Deus te abençoe.